compartilhar com vocês hoje como que a gente faz para configurar as nossas preferências clínicas na nossa IDS, tá? É muito importante que você entre na sua IDS e veja como está a configuração das suas preferências clínicas, tá? Muitas vezes o sistema pode estar limitando algum tipo de movimento ou te entregando um protocolo de expansão, por exemplo, ou de colocação de attachment, ou de IPR, de uma forma diferente da que você gostaria, e você muitas vezes nem sabe disso, tá? Então é importante que você entre nas suas preferências clínicas e eu vou te ensinar aqui como você deve fazer, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente entra na IDS, tá? E vem aqui, ó, no nome da gente aqui e coloca preferências clínicas. Vou carregar aqui do lado para poder mostrar para vocês, então, como funciona. A primeira coisa é a numeração dos dentes, tá? Então, aqui você coloca a numeração que nós estamos acostumados, que é 11, 12, que na verdade é 1.2, 1.3, enfim. Aqui, se você colocar universal, ele vai dar aquela numeração americana, certo? Então, primeira coisa aqui, mexer na numeração. Aí, alinhadores passivos, tá? Esse aqui é para quando você tem um arco que ainda está trabalhando, por exemplo, o arco superior tem 30 alinhadores ativos e o arco inferior só tem 15. Em 15 alinhadores, o arco inferior já está pronto, né? Aí, o sistema tem algumas opções. Ou ele simplesmente não faz mais alinhadores por arco inferior, que não é legal, tá? E a melhor opção é que você peça alinhadores passivos para combinar com outro arco. Então, virão mais 15 alinhadores passivos para acompanhar o trabalho do arco superior. É uma outra opção. E existe também a opção de o sistema automaticamente tornar aquela movimentação do arco mais curto, mais lenta, para que ela termine junto com o superior, tá? Eu não aconselho que você faça isso, eu acredito que a melhor opção é você pedir alinhador passivo para acompanhar o outro arco, e aí, quando o paciente entra nesses alinhadores passivos em um dos arcos, você já pode escanear, olhar, e se fizer sentido para você e for necessário fazer qualquer ajuste, qualquer refinamento, você já pode pedir esse refinamento para o arco inferior o quanto antes e aí já vai agilizando o final do tratamento, certo? Outra coisa aqui, ó, IPR no primeiro setup do CleanCheck. Então, aqui se você marcar não, ele vai fazer um CleanCheck sem IPR para você, tá? Eu sugiro que você marque sim e que você depois individualize para cada caso, tá? Então, tem casos que eu prefiro não fazer mesmo IPR no começo, logo no primeiro CleanCheck, no primeiro planejamento. Mas isso eu prefiro deixar livre para que se eu decidir sim, ok, eu faço, se eu decidir não, ok, também eu faço, ok? Atrasar o estágio para fazer o IPR, isso aqui é muito importante, eu normalmente atraso para o estágio 10, tá? E mesmo assim, em alguns casos, eu ainda tenho que rever isso, tá? Por quê? Às vezes a gente tem um dente com giroversão, por exemplo, e o software te entrega lá o momento de fazer o IPR no alinhador 3, junto com os attachments, por exemplo, e se você fizer um IPR num canino que está girovertido, por exemplo, você vai estar passando uma lixinha na face vestibular do dente e não na interproximal. Então, é importante que você, mesmo que você coloque aqui para o técnico, que você quer atrasar para a linha do 10, para a linha do 15, seja para quando você quiser, é importante que você, na revisão do CleanCheck, observe se o momento do IPR que está sendo pedido os dentes têm contato interproximal e eles estão com as faces laterais aqui encostadas e não com girovertido assim, ok? Então, eu atraso o início do IPR para o alinhador 10. Colocação do attachment, eu coloco sempre no alinhador 3, porque eu acredito que é mais fácil para o paciente passar por essa adaptação no alinhador 1 e 2 sem attachment nenhum, tá certo? Existem colegas que preferem colocar todos no alinhador 1, ok, também. Aqui eu não estou discutindo o que é melhor, o que é pior. Estou ensinando você aonde é que você vai configurar o teu CleanCheck para que ele fique do jeito que você quer, para que fique mais fácil a sua comunicação com o técnico, ok? Eu prefiro no 3,
Cada um tem a sua preferência e cada um tem os seus motivos. Tudo, quase tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, eu prefiro no treino. Enfim, aqui você pode também atrasar o estágio. Aqui você pode também atrasar o estágio de extração, tá? Eu prefiro não atrasar, eu prefiro sempre fazer as extrações logo no início do tratamento, certo? Mas se fizer sentido para você atrasar essas extrações, você vai clicar aqui nesse quadro e escolher qual estágio você quer fazer, ok? Esse outro ponto aqui é muito importante também, dos pônticos, tá? É importante que você deixe marcado aqui, nessa opção, eu aconselho que você deixe marcado sempre essa primeira, tá? Que ele vai fazer os pônticos em espaços que não tem dente, e quando existe movimentação desses dentes adjacentes ao espaço, ele vai fazer um pôntico automaticamente menor, para que o alinhador abrace melhor os dentes ao lado do espaço, tá? É muito importante que esse pôntico seja menor, que ele não seja totalmente preenchendo totalmente o espaço, que ele vai atrapalhar o fit do alinhador nos dentes adjacentes, tá? Então, é importante que você deixe marcado essa primeira opção, ok? Expansão do arco. Aqui você pode escolher se você quer uma expansão somente de molares, molares de pré, molar, pré e canino, tá? Eu gosto de deixar aqui para aumentar a largura do arco entre caninos, prés e molares, porque eu tenho visto no meu dia a dia clínico que os alinhadores são maravilhosos para dar um formato de arco, para fazer uma expansão bem legal, deixar um arco bem expandido. E então eu deixo o software livre para mexer esses dentes aqui, tanto caninos, prés e molares, ok? Expansão por quadrante. Aqui sempre gera uma controvérsia aqui, pessoas, mas é previsível, não é previsível? Mais de 2 por quadrante? Eu coloco mais de 2 por quadrante, porque eu quero que o sistema esteja livre para expandir. Se é previsível ou não é previsível, isso não é aqui que você vai decidir nessa tabela. Se é previsível ou não, você vai ter que olhar para o seu paciente, para o periodonto do seu paciente, para o osso, para a saúde gengival, para o tamanho dos dentes, para o desenho da face, para a radiografia, para a pele, um monte de outros fatores que vão decidir se você vai fazer uma expansão maior ou menor do que 2, tá? Eu deixo o software aqui programado livre para fazer uma expansão maior, mas isso não significa que todos os meus pacientes farão uma expansão maior do que 2 milímetros por quadrante. Então, você tem que individualizar para cada caso, certo? Eu só deixo o sistema livre para expandir, ok? Nivelamento dos incisivos, isso aqui é bem interessante também. Quando eu comecei, não sei porquê, nas minhas preferências clínicas, isso aqui estava marcado nivelar na margem gengival. E eu não entendi por que vinha o CleanCheck sempre com os incisivos meio esquisito. Porque eu queria, na minha cabeça, nivelar pela borda incisal, só que estava marcado aqui nas preferências clínicas nessa outra opção. Então, por isso que eu digo que é importante você olhar suas preferências clínicas e deixar todas elas alinhadas com a tua forma de trabalhar, tá certo? Então, aqui, ó, você tem que colocar, nivelar pela borda incisal, tá? Você pode nivelar lateral e central da mesma altura, ou lateral 0,5 mais curto que os centrais, que essa é a forma que eu acho mais legal, então eu deixei marcado aqui. Mas ele pode também nivelar pela borda gengival, pela margem gengival, se você quiser, certo? Recortar o alinhador. Eu sugiro que você deixe aqui recortar o alinhador no meio do caminho entre a margem gengival e a junção amelo-cementária, para que você não tenha o perigo do alinhador ficar encostando na gengiva e causando outros tipos de problema para o paciente, ok? Para fechamento de espaço, então aqui, nesse outro item, você pode escolher se você quer ter a cadeia virtual elástica ou não, tá? Eu, aqui, coloquei não e defendo essa minha posição, porque algumas vezes eu já tive casos do paciente usar bastante o alinhador, que é bom, né, quando o paciente usa, só que ele estava usando essa cadeia elástica. Eu tinha espaço em alguns
locais, mas em outros locais os dentes já estavam todos encostados e essa cadeia elástica acabou causando um apinhamentozinho nos incisivos inferiores. Então, eu prefiro não ter a cadeia elástica e, no final do tratamento, fazer um set de alinhadores adicionais, especificando em que pontos eu quero uma força para fechar espaços e não deixar o sistema fazer um fechamento geral, né? Porque se você colocar aqui, você quer cadeia elástica 3 a 3, os últimos alinhadores virão aquele overcorrection, que é um alinhador que vem com uma tarja preta, ele vem, aperta todos igual, tá? A mesma força que vai fazer 3 a 3 igual, ou pior, 6 a 6, né? E aí você pode ter qualquer tipo de apinhamento no final. Então, isso aqui para mim, aqui no meu consultório hoje, eu não quero saber desses alinhadores overcorrection aqui, porque eu já tive problemas com eles, tá? Isso aqui é importante, olha, distorção molar terminal. Então, às vezes, o paciente vai ser escaneado e volta o escaneamento com metade do segundo molar escaneado, por exemplo, tá? Porque ainda não erupcionou bem, porque não teve acesso, enfim. Aqui, se você deixar marcado nessa primeira opção, que para mim eu acho que é a melhor, é a que faz mais sentido, o que ele vai fazer? Ele vai remover a área distorcida, para que você não tenha um dente distorcido no alinhador, tá? E vai deixar pelo menos metade daquele dente que foi meio escaneado com uma abazinha de plástico. Então, o alinhador vem cobrindo metade do segundo molar, ou metade do terceiro molar, tá? E o que significa isso? Para que isso serve? Serve para não deixar esse último dente ter uma supra-erupção e você ter um contato prematuro na região posterior e provocar uma mordida aberta, entendeu? Então, esse tipo de coisa acontecia bastante quando a gente não tinha essa opção aqui assinalada, tá? Você pode também pedir para o técnico não usar aquele escaneamento e entrar em contato com você. Isso acaba sendo péssimo, porque demora, tem que ligar no 0800 da Line, tem que receber um e-mail, responder um e-mail. Às vezes, se você deixa isso aqui marcado, por qualquer besteira, o teu cliente não segue, né? Você faz a prescrição, manda e fica lá avaliando documentação e fica lá parado, né? Então, eu prefiro colocar nessa primeira opção aqui, onde ele vai tirar um pedacinho do molar e deixar o plástico cobrindo a oclusal, pelo menos a oclusal do terceiro molar, ou segundo, né, do último dente do arco. Normalmente isso acontece no último dente, ok? Sobre os attachments, importantíssimo, você pode escolher o tamanho do attachment utilizado. Muita gente nem sabe que existe attachment utilizado maior e menor. Aqui também foi uma surpresa para mim, quando eu comecei com o sistema Invisalign, as minhas preferências clínicas aqui estavam em tamanhos normais, e eu via que no meu ClinCheck, o meu attachment otimizado era menor que das outras pessoas. E aí depois eu fui descobrir aqui nas preferências clínicas que eu poderia dizer aqui, maior que esse encaixa. Isso significa que eu vou receber os attachments otimizados maiores, caso o dente tenha uma coroa que comporte esse attachment otimizado maior, tá? Então, eu sugiro que você deixe aqui, tanto para dentes anteriores, como para dente posterior, o tamanho maior que se encaixa, tá certo? Aqui na correção antero-posterior, ele está falando, na realidade, sobre recorte para botão junto com attachment, tá? Então, normalmente, quando você tem um attachment otimizado e você vai colocar um recorte para botão, não cabe no mesmo dente, e se você tiver aqui com essas opções aqui, clicadas nas segundas aqui, segunda e terceira, você não vai conseguir colocar esse recorte para botão, tá? Então, eu sugiro que você deixe aqui no primeiro, que coloca um attachment otimizado ao invés do Precision Cut, e, se necessário, muda o Precision Cut para um recorte para gancho, tá? Então, quando você precisar colocar um elástico num dente que tem attachment otimizado, ele vai automaticamente mudar para um recorte para gancho, ok? Em vez de você ter que colar botão, tá certo? Mas você pode também pedir para mudar o attachment otimizado por um attachment convencional. Para isso, você pode clicar aqui nessa última opção, ó, coloque o Precision Cut e mude o attachment, por exemplo, tá? Então, tem que ver aqui o que faz mais sentido para você, tá
certo? Estágio para iniciar os Precision Cuts. Eu só coloco elástico no meu paciente depois que eu fiz os attachments. Se eu coloco attachment no alinhador 3, eu peço também que os Precision Cuts venham apenas no alinhador 3. Já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, de um paciente ligar depois de receber o alinhador número 1 e 2, foi para casa muito feliz, e aí liga desesperado no outro dia, doutor, eu acho que eu quebrei o alinhador, tá vendo? Eu sou muito desastrado, quebrei, tem um pedaço quebrado aqui, um outro pedaço quebrado lá. E quando a pessoa me mandou a foto, o pedaço quebrado, era justamente o recorte para colocar elástico, porque eu tinha deixado isso aqui no alinhador 1. Então, no alinhador 1 e 2, a pessoa não vai usar elástico, não sabe nem para que existe aquilo ali, e o alinhador vai estar com os recortes para gancho e elástico. Então, o gancho para elástico e o recorte para botão. Então, a pessoa fica, olha aquilo ali quebrado, não conhece o alinhador ainda, está se adaptando, acha que foi ela que quebrou, quando não é nada disso. Então, você não vai usar o recorte do alinhador número 1 e 2, então não precisa dele. Vamos colocar aqui no 3 para evitar qualquer ruído de comunicação entre você e o seu paciente, tá? Nessas instruções especiais aqui finais, tá? Eu coloquei algumas coisas que quem é aluno nosso do Sisters já sabe de cor, isso tudo, né? Para a gente ter alinhador passivo no final, para não colocar Power Read, que é uma opção minha aqui, depois não é assunto para essa aula, mas depois aí quem segue a gente ali vai ver esse assunto bem falado, bem esmiuçado aí sobre os Power Reads, enfim. São outras considerações que eu tenho importantes para mim no meu clean check, ok? Então, eu escrevo tudo aqui, lembrando que, teoricamente, o que está escrito aqui era para vir sempre assim nos clean check, mas normalmente vem, mas de vez em quando não vem. Então, tudo que eu estou te falando aqui, confira, tá certo? Confira, porque às vezes essas instruções especiais, principalmente, às vezes elas não são muito bem seguidas, certo? E aqui, vou passar aqui para falar sobre as instruções, preferências clínicas para o FIRST, certo? Então, o FIRST também tem as suas preferências clínicas aqui que você pode organizar, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, IPR em dentes permanentes. Eu não vejo sentido fazer IPR em dente permanente no FIRST, onde a criança nem colocou todos os dentes, tá certo? Se você deixar clicado aqui, ele pode fazer e você vai ter 2 trabalhos, né? Vem com o IPR, lá vai você tirar o IPR na revisão. Então, já coloca não aqui, que assim ele não vem com IPR ponto final. IPR em dente descido, também não vejo sentido. Isso não te impede de fazer um IPR se você decidir na revisão do Clean Check, entendeu? Isso aqui é para facilitar. O primeiro Clean Check que chega para você, ele já chega com essas preferências aqui arrumadinhas. Mas se você quiser fazer um IPR em um caso específico, por algum outro motivo, você pode fazer, tá certo? Você é livre para fazer o que você quiser na revisão do Clean Check. Isso é só para facilitar o começo, ok? Expansão do arco. Eu peço sempre que faça a expansão dos dentes permanentes e descidos, tá? Porque às vezes a gente precisa de espaço e ele já alaga o arco todo e faz uma expansão dentalvular bem legal, tá? Expansão do arco em milímetros, eu coloco de 4 a 6, e de novo, eu vou dizer para vocês aqui, isso não é uma regra, não é que todo mundo pode fazer 6 milímetros de expansão. Não pode, claro que eu sei que não pode. Não é todo mundo que pode. Então, eu deixo o sistema livre para fazer, mas depois, na revisão do Clean Check, eu vou individualizar para cada paciente, vendo o desenho da face, vendo a estrutura óssea, vendo a falta de espaço, vendo 1 milhão de fatores que nós, como ortodontistas, já sabemos todos eles de cor, né? Então, você só vai fazer a expansão desse tamanho se fizer sentido para o seu paciente, se isso for dar certo no seu planejamento, no seu diagnóstico, ok? Eu só deixo aqui num valor médio para que o software tenha essa liberdade de me entregar uma expansão maior, certo? Mas não é regra que todo mundo expande tudo isso não, ok? Discrepância de tamanho dentário, quando a gente tem discrepância de tamanho dentário, que é super comum no FIRST, né, ele automaticamente vai deixar espaço em volta dos caninos, que normalmente é o dente que vem maior
e aonde a gente tem a maior incidência de falta de espaço na troca dos dentes, né? Então, eu já deixo setado aqui para deixar espaço ao redor dos caninos descidos, para ter espaço para o canino permanente erupcionar, certo? Mas você pode modificar o espaço no 3D sempre, tá? E não é porque está escrito aqui que precisa, que vai ser só isso que você vai fazer. Você vai mudar ali no 3D. E alinhadores passivos, igualzinho de adulto, você pode pedir que venham alinhadores passivos para o arco que já finalizou a movimentação, para que ele acompanhe o arco superior, ok? E aqui na sequência de expansão, a gente pode pedir que os molares se movam primeiro, né? E que é o melhor protocolo para expansão em crianças, né? Então, tem até o protocolo mesmo de expansão do FIRST, eles falam molares FIRST, porque os molares vão de primeiro e depois o restante da arcada. Então, aqui eu passei com vocês todas as preferências clínicas, uma por uma, é muito legal. E agora você precisa salvar. Olha só, que louco, né? Fica uma tela branca grandona aqui, ó. Você pode achar que acabou, mas não. Você tem que vir até o final aqui e salvar as mudanças, senão você não vai ter essas preferências salvas no seu, na sua IDS, ok?